Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Quero saudá-los com essa gloriosa paz da parte do Senhor Jesus e dos irmãos do Missão Coará, tá bom? Compartilhar com os irmãos mais uma mensagem da Palavra do Senhor e mais uma vez sermos um pouco mais transformados por ela. Nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao versículo 34. Pai do Senhor, Manívia, Deus abençoe. Amém. Marcos 5, versículo 25 em diante. Amém? Vamos lá. O texto diz o seguinte: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Nós lemos aí Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34. E hoje nós vamos falar sobre uma atitude de fé capaz de remover a vergonha. Amém? Uma atitude de fé capaz de remover a vergonha. Cuida-se que o texto do livro de Marcos foi escrito para os judeus convertidos a Cristo, e que moravam em Roma, ao tempo em que o cristianismo já chegava até a capital do Império Mundial. Seu principal propósito foi o de revelar o interesse de Jesus pelos gentios, como está marcado com clareza em vários detalhes narrados. Além de revelar o interesse de Cristo pelos gentios, o livro aponta o testemunho dos apóstolos acerca da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, o que validava com toda a ênfase a missão da igreja entre os gentios. A narrativa deste trecho do livro aponta a cura de uma mulher que sofria de uma enfermidade que já durava 12 anos, e o faz enquanto Jesus estava disposto a resolver o problema de um importante príncipe religioso dentre os judeus. Então são duas histórias acontecendo simultaneamente. Enquanto ela sofria com aquela situação e enquanto ela estava executando esse ato de fé,
no mesmo instante, Jesus estava trabalhando em outra vida. O texto nos mostra na íntegra que, quando ela chegou próxima a Jesus, ele estava resolvendo outras coisas. Era Jairo, que estava com problema da filha que estava morta. E ao mesmo tempo que Jesus também estava resolvendo o problema de Jairo, ele estava para resolver o problema dessa mulher e estava resolvendo o problema de muitos que estavam ao redor. Simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Você percebeu que nós, quando temos uma situação, muitas vezes com uma situação apenas, nos sentimos sobrecarregados e reclamamos que não dá, que está pesado e muitas outras reclamações. Perceba aí, lendo depois com calma a passagem toda, do versículo 21 ao versículo 43, depois você lê, do capítulo 5 de Marcos. Você observa aí que Jesus estava resolvendo o problema de várias pessoas ao mesmo tempo. Jairo era um dos que ele estava em caminho específico para resolver o problema. Essa mulher veio por trás e uma multidão que o apertava, pois ele havia dado uma ordem para que fosse para quem tocasse nele, né, seria curado. Então, olha como Deus resolve tudo de uma vez. Carrega o mundo nas costas. E nós nunca ouvimos a voz de Deus reclamando disso. Aí muitos vão falar para mim, irmão, mas ele é Deus. Ele é Deus. Mas lembre-se que Jesus aqui estava num corpo de carne e osso, humano, que nem você e eu. E às vezes com um problema só, nós já nos sentimos super sobrecarregados. Pai do seu irmão Pedro, seja bem-vindo. Presta atenção, irmãos. Para de reclamar que teu filho te atrapalha numa louça, que diversas outras reclamações que, se você parar e olhar mesmo, não quer dizer nada comparado a problemas que muitas vezes o vizinho tem. Às vezes a gente pensa que a grama do vizinho é mais verde. Parece que tudo vai bem na casa dos outros e só na minha é aquela tribulação. E não é assim. Muitas vezes o seu vizinho tem tantos problemas que, se ele fosse contar, você iria manter a distância dele, para que porventura não acontecesse dele oferecer um para você, e de você não se pasmar com tanto problema que ele tem. Então, a gente tem que prestar atenção, nem sempre as coisas estão tão ruins quanto parecem. Na verdade, tudo vai bem. Tudo vai bem. A Sunamita disse isso. E nós cremos. Ela não mentiu. Ela simplesmente creu que o mesmo profeta, a princípio o mesmo profeta que profetizou um filho, era o mesmo profeta que tinha a incumbência de devolver a vida para o filho. É claro que Deus que ia executar o milagre, mas ela foi crendo nisso, que no final das contas o milagre seria executado. Tá bem? Vamos lá. Então nós estamos meditando aí em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao versículo 34, para os que chegaram agora, tá bom? Então há um chamado intrínseco e vigoroso em toda essa questão, né? Quem se aproxima de Jesus com fé pode resolver todos os problemas que lhe causam aflição, dor, tristeza, vergonha e assim vai. Por isso que nós estamos trabalhando o seguinte o seguinte título: uma atitude de fé capaz de remover a vergonha. Então, uma atitude de fé não remove só a vergonha, mas remove diversos outros impedimentos na nossa vida, né?
para se aproximar de Jesus, né, aquela senhora, aquela mulher, ela precisou enfrentar os seus próprios problemas com coragem e vencer os preconceitos, né? Ela rompeu com o estigma dos preconceitos pela decisão de aproximar-se de Jesus, né? Porque o preconceito é um problema social muito importante. Por que é muito importante? É totalmente irrelevante tratar de um assunto como esse. Ele segrega parte da população e inviabiliza o projeto de salvação das pessoas de seus pecados através da pregação do Evangelho da salvação. É muito sério um assunto desse. O livro de Levíticos, capítulo 15, seu versículo 25, nos relata um pouquinho do que era naqueles tempos as mulheres que se encontravam na situação desta mulher aí do texto. Diz o texto lá em Levíticos 15, 25, o seguinte: se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua impureza, que é os dias naturais da mulher, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia. Olha já como era tratado. Passou do dia, ela já era considerada imunda. Ela será como nos dias da sua impureza. Imunda será. Então vamos lá. A princípio, né, aproximadamente 3 dias que a mulher tem, né, de fluxo de sangue. No costume deles lá, chegasse ao 4º, ao 5º, ao 6º, passava-se a não ser um costume natural das mulheres, mas uma impureza. E se o dia se prolongasse mais ainda, a mulher era considerada em si como o que saísse dela. Se o que saísse dela aos olhos deles fosse impuro, a mulher toda já era impura. Era o costume deles, né? E além dela vencer a barreira da discriminação em razão do gênero, né? Pois era mulher, numa sociedade marcada pelo machismo exagerado, ela também precisou vencer outra barreira de discriminação em razão de sua doença grave, que a obrigava ao isolamento. Então, até a questão do isolamento foi necessário ela vencer essa barreira, né? Algumas pessoas poderiam dizer: ô irmão, né, você está dizendo a respeito de vencer preconceito porque não conhece, né? Perdão, não conhece, né, o sofrimento, né, em razão da discriminação, né? Quando criança, né, tem irmãos que quando criança na escola, né, conheço um testemunho de um irmão que quando criança na escola era muito difícil ele ser crente, né? Recebia todo tipo de preconceito. E não é só a questão de preconceito por religião, não. Na época de que quando nós éramos crianças já existia diversos tipos de preconceitos já, quando adolescentes, e ainda hoje vivemos. Então estamos a par sim do que estamos falando. O preconceito está aí. Jesus, ele também sofreu discriminação e muitos preconceitos dentro da própria casa dele, da família. Quando ele revelou a missão e o propósito de Deus, principalmente, o preconceito dentro da casa dele aflorou. Então, acredito que muitos que estão com a gente aí nessa live sabem o que é um preconceito. Eu não digo só o racial, não. Existem diversos tipos de preconceito, né? Tem pessoas que não se assentam por diversos motivos, não se assenta do lado de outra dentro de uma condição. É muito complicado, por causa da roupa que veste, o tipo do cabelo, o jeito de falar. Tem sempre um preconceito para alguma coisa. João 16:33 diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas, Jesus Cristo falando, tenho-vos dito estas coisas
para que em mim tenhas paz. Então, essas coisas são declaradas, tem que ser tratado. Olha que interessante. Para que nós venhamos ter paz em Cristo. Como é que nós podemos ter Jesus declarar essas situações ruins para que nós venhamos ter paz? Para confiar que ele também passou. Ele diz mais no texto, que no mundo nós teríamos aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Aí ele diz que ele venceu o mundo. Ele venceu o preconceito, ele venceu as perseguições, venceu coisas que não subiu ao nosso coração. Ele venceu. Coisas que nós nem imaginamos, ele venceu. Zaqueu, ele venceu seus preconceitos pelo desejo de ver a Jesus. Era um publicano. Era complicado para ele também. E recebeu Jesus na casa dele. Mateus venceu seus preconceitos pela decisão de seguir a Jesus em razão de seu chamado desde da coletoria. Era um cobrador de imposto, era um funcionário público da época. Era complicado para alguns. Jesus apresentou um novo. Presta atenção, ele apresentou um novo em meio à sociedade que há muito tempo já existia. Como é que ele pode apresentar algo novo que já existia? Ele não usou nada mais, nada menos do que o próprio Pentateuco, que era ele em si, é claro, a própria palavra, é o próprio Cristo, mas a lei em si, a própria palavra, a lei que eles usavam, era a lei que Jesus tratou da época. Ele só interpretou a lei que já estava sendo interpretada pelo povo há tantos anos de uma forma correta. Ele passou a interpretá-la da forma correta, mas com pitadas de graça. É aí que é a questão. Dentro da nossa casa existem algumas leis. Pai do Senhor, Deus abençoe. Dentro da nossa casa também existem leis, e talvez no início que essas leis começaram a entrar em vigor, vamos colocar, por exemplo, um casal recém-casado. Duas pessoas recém-casadas, um homem e uma mulher. E o começo, o trato da família no início não é simples. O marido, ele traz uma carga de doutrinas lá da casa dos pais, como a esposa também traz uma carga de doutrina da casa de sua mãe. E aí esse casal, esse jovem casal, eles iniciam seu relacionamento a quatro paredes, né? Coisa que existia unitariamente, agora são os dois em uma só carne, como uma só carne, e vamos colocar aí antes de filhos, né? Pai do Senhor, Lohane, Deus abençoe, seja bem-vinda. E aí a mulher se depara com algumas manias desse marido, a qual é meio complicado para ela, porque na casa da mãe dela não era assim. E esse marido também se depara com manias dessa esposa, que para ele é muito estranha. No namoro, ambos não mostraram tais coisas. E aí, quando passaram a morar junto, passaram a se conhecer, a ver coisas que não viam no tempo de namoro. Porque o namoro, irmão, o correto, é claro, é a moça morando na casa dela e o moço na casa dele. E a proximidade, né, estar próximo, morando junto, todos os dias convivendo, faz com que nós estejamos mais próximos a essa pessoa e de perto se enxerga algumas coisas que não se enxergava de longe. Você não enxergava certas coisas na casa da namorada porque você não morava na casa dela e nem ela na sua. Mas depois do casamento passa a se enxergar coisas um no outro que de repente possa até assustar. Mas é um desafio. Deus é tremendo, Ele coloca pessoas diferentes. De repente você pode olhar para o teu esposo ou para a tua esposa aí e achar assim, nossa, Deus me colocou junto com uma pessoa muito diferente.
Ah, nós não vamos se dar bem não, já estou pensando em separar. Não, não tem que pensar em separar. Você já pegou uma pilha na mão? Olha que negócio interessante, uma pilha. A pilha é uma só. Mas ao mesmo tempo, a pilha sendo uma, vamos colocar aqui, vamos conjecturar. Há duas criaturas dentro de uma pilha. Uma criatura positiva e uma criatura negativa. E mesmo sendo opostas, uma não vive sem a outra. Elas vivem se atraindo. Mesmo uma sendo positiva e a outra negativa. Mesmo com toda essa oposição, elas estão juntas, compactas e acabam se dando bem, porque cada uma faz a tua parte. O positivo faz a parte dele e o negativo faz a parte dele. A questão é essa. Pode até ser diferente dentro de casa, mas quando se colocar na posição de pilha, entendeu? E cada um dentro da pilha, cada um dentro da casa, fizer a tua parte, mesmo um sendo positivo ou outro negativo, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. São pequenos objetos dentro da minha casa e da tua casa que nos ensina a andar correto com Jesus. Entendeu? Então, todos podem vencer os preconceitos pela fé em Jesus. Né? Estávamos falando dos preconceitos. Né? Todas as pessoas que realmente tocam em Jesus têm suas vidas transformadas completamente. Essa mulher, ela rompeu com as dificuldades e enfrentou o peso da multidão pela decisão de se aproximar de Jesus. Irmão, quando nós decidimos assumir um relacionamento com Jesus, muita gente vai se levantar contra. E isso pode ser que te desanime. Quando você tomar a posição de ter um relacionamento firme mesmo com Jesus, aí você vai começar a ter uma prática de oração, leitura da palavra, seu comportamento vai mudar, porque você vai ler na palavra de Deus, que você vai encontrar dentro da Bíblia algumas coisas lá que vai estar falando que não pode. E aí você vai perceber que algumas delas você faz. E isso vai fazer com que você mude. As pessoas vão se incomodar com você porque você mudou. Vão começar a chamar você de santão, santona. Quando te chamar de santo, de falar que você está santo demais, que você está santa demais, agradece e fala assim, glórias a Deus por isso. Porque a palavra santo na Bíblia é usada pelo apóstolo Paulo, sendo dirigida a nós, os santos. E santo ali significa separados. A partir do momento que você assume Jesus Cristo, você já está separado do mundo e a partir de agora você é diferente do mundo e daqueles que permanecem nas regras do mundo. Então você é santo sim, você é uma santa de Deus sim. Então não se ofenda quando falarem isso não. Jesus não se ofendeu, pelo contrário, ele sabia quem era ele e sabia o lugar dele ao sol e no reino de Deus. Verdade? Né? Jesus ele é capaz de livrar as pessoas de todos os seus sofrimentos. Todos. Algumas pessoas são mantidas, né, longe de Jesus em razão da pressão da multidão. Mas não deixa essa pressão te afastar de Cristo. Essa mulher tinha muita gente envolvendo Jesus Cristo, impossibilitando que ela chegasse perto. Mas ela rompeu essa barreira. Ela rompeu. Ela foi como um espermatozoide guerreando para entrar no óvulo. Guerreira. Entrou
e se tornou uma nova criatura a partir do momento que tocou em Jesus. O negócio é muito tremendo. Algumas pessoas até chegam perto, mas elas não conseguem não. Mas essa mulher conseguiu, e você vai conseguir. Algumas pessoas nunca mudam de vida porque são impedidas de aproximar-se de Jesus. Impedidas, em razão de estar envolvidas pela multidão. Em seus pensamentos, conceitos, preconceitos, né? Pois elas fazem o que todo mundo faz. Então, às vezes, pessoas que estão achando que estão envolvidas em Jesus, com pensamentos, com um jeito de pensar próprio, não segundo a palavra, elas semeiam doutrinas que não é de Deus e acabam desviando alguns do verdadeiro propósito de Cristo, né? E aí entra aquela famosa síndrome da Gabriela. Qual é a síndrome da Gabriela? Aquela síndrome do coitadinho, da coitadinha que fica, ai, eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Então nós temos que prestar atenção. Senhor, dona Silvia, a senhora está bem? Resolveu vir para o culto? Deus abençoe. Ó, Êxodo capítulo 23, versículo 2, nos diz o seguinte: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. O que está falando aqui? Que a voz da multidão não é a voz de Deus. Sabe esse ditado que dizem por aí, que a voz do povo é a voz de Deus? Isso é mentira do diabo. Vamos dar um exemplo? Já aconteceu aí, perto de onde você mora, porque é difícil um lugar, no Brasil pelo menos, que não tenha acontecido isso. Vamos lá, homicídio. Acontece um homicídio, aí de repente pegam lá o cara que fez, ou a mulher que fez, e aí cercam a pessoa para querer linchar a pessoa. Ou não conseguiram pegar, independente. Alguém matou o fulano ou a Bertana e ficaram sabendo quem foi. Aí vem um repórter, primeira coisa. Aí o repórter vai entrevistar a vizinha, aquela lá, Zé Povinho, sempre ela. Ou alguém da família também, não importa. Vai entrevistar alguém, vai então. O fulano era uma bênção, não. E vocês querem o quê? Nós queremos justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça não é a justiça de Deus, porque nós somos injustos. Agora vamos ser sinceros, quando essas pessoas pedem justiça, o que elas estão pedindo na verdade não é justiça, é vingança. Porque se elas pegassem quem fez, elas não iam deixar de pegar a pessoa e até matar. Porque é o que acontece, as pessoas cercam a pessoa e mata a pessoa de pancada porque ela foi e matou a outra lá. Se ela foi errada de matar a pessoa, nós somos mais ainda de ir lá pôr a mão nela para matar e fazer igual. Somos tão assassinos quanto essa pessoa que matou. E outra, as coisas com Jesus é diferente. Para pecar, você não tem que ir lá e matar. Só de pensar em matar, já matou. É aí que é o problema. Com Jesus é diferente. Vê? Evangelho de Mateus, capítulo 5. Fala assim, Sermão da Montanha. Sermão da Montanha diz assim, capítulo 5, versículo 21 diz assim, ouviste que foi dito aos antigos,
não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E isso é o que foi dito aos antigos. Aí vem Jesus dizendo assim, ó: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se irritar contra seu irmão, será réu de juízo. Ó, só de se encolerizar, só de ficar estressado com o irmão, eu já sou culpado. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, aí já é um costume lá, enfim. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho. Eu vou parar por aqui e vou explicar. Ele está falando de oferta aqui. Oferecer oferta é você ir cultuar. Porque nosso corpo é a oferta agradável a Deus. E aí você está lá, igual agora, você está aí na live assistindo, ouvindo a palavra, olhando para minha cara, vendo o brilho da minha careca. Mas vamos lá. Você quer ouvir uma palavra de Deus. É por isso que você está na live. Você quer uma orientação de Deus por essa palavra. É por isso que você foi aí hoje. É por isso que você ligou o seu celular ou o seu computador. Porque você está precisando de uma palavra. Você está precisando de um conforto, não está? Eu também, glória a Deus. Mas você está andando do jeito que Jesus quer? Porque buscar Jesus não é de qualquer jeito. Eu não posso fazer, não é do jeito que eu quero. Alivium é o nome de um remédio que dá no posto de saúde. Alivium. E alívio é o que muitos buscam quando vão buscar Deus. E Deus, Ele é misericordioso. Normalmente você vai no culto, vai lá, ouve um louvor, ouve uma palavra e é... ai, que alívio! Bacana! Só que a hora que você chega em casa o problema está lá ainda. Você foi com espírito de panela de pressão. Alguns que assistem lives ou que vão para os cultos vai com o espírito da panela de pressão. Que espírito é esse? Sabe aquela panela de pressão que se você não for lá no fogão ver, ela vai explodir? É aquela. Se você não levantar o pino dela para aliviar a tensão, ela explode. Tem gente que está com esse espírito. Problema que vai lá na igreja. Aí levanta o pino. Quando chora um pouquinho, quando dobra o joelho e confessa os pecados, aí alivia um pouco. Mas por que eu estou falando que alivia? Porque confessar o pecado é uma coisa, largar o pecado é outra. É isso. Aliviar a panela de pressão é você confessar o pecado, mas não largar ele. Aí põe o pino no lugar e a panela continua no fogo. Vai chegar a hora que vai explodir. Essa panela está precisando ser aberta e toda aquela comida que já está queimada lá dentro, toda aquela sujeira jogar fora. Lavar ela por dentro, dar um trato com um bombril, com uma palha de aço, para tirar as crostas que já está há muitos anos, para ficar tudo novinho. Aí não vai ser alívio, vai ser transformação. Para você parar de sentir só alívio quando ouve uma palavra de Deus, quando ouve um hino, você tem que largar o pecado. Acabou. Não é do meu jeito e não é do seu jeito. Tem que se converter. Se não se converter, as coisas não vão mudar. Se não tomar uma decisão de se converter, não vai ter condição. Acabou.
A Bíblia tem palavra para todo mundo. Tem palavra para criança, tem palavra para adolescente, tem palavra para os de tenra idade, né? 20 anos aí, até os seus 45, 40, 50. Tem para velho, tem para idoso, tem para tudo. Tem para moribundo. Tem palavra para todo mundo. Tem para quem tá bem de saúde, tem para quem tá mal de saúde. A Bíblia tem palavra para tudo. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Tá aqui, ó. Capítulo 12 de Eclesiastes. Vamos lá, ó. Tem uns negocinhos, tem palavra para tudo. Nós estamos falando de passo de fé, não é isso que nós estamos falando? É isso. Então tá aqui, ó. Capítulo 12 de Eclesiastes diz assim, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Lembra de Deus enquanto você é jovem. Antes que venham os maus dias. Tá ouvindo, jovem? E cheguem os anos dos quais venha dizer. Aí chegou os anos, ó. Aí já é o velho, ó. Não tenho neles contentamento. O que está dizendo aqui? Para o jovem lembrar de Deus enquanto é jovem. Para quando ficar velho, não olhar no espelho e dizer assim, nossa, tô descontente de tudo. Por quê? Porque eu zoei a vida inteira, chapei a vida inteira, enchi a cara a vida inteira, gandaiei a vida inteira, e agora eu tô velho, ou tô velha, e olha o meu estado. Não tenho contentamento nenhum na minha vida. Essa mulher. Fluxo de sangue. É o problema que essa mulher tinha. De repente o teu fluxo de sangue é outro. De repente o teu problema é outro, diferente do dela. Mas ela olhou para o problema dela e tomou uma atitude, rompeu as barreiras e foi para Jesus. Ó, tem que mudar a mente. Acabou. Carta de Paulo à Igreja de Coríntios, capítulo de número 13. Falo assim pausadamente, para os irmãos guardarem o capítulo e o versículo. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A não ser jovens, adolescentes ou crianças que estejam assistindo a live, eu vou me dirigir para os adultos. Você não é mais menino. Você não é mais menina. Vocês não são mais criança. Eu acho que está na hora de parar de fazer coisa de criança e se comportar como um adulto, como uma adulta. Se pôr na posição para que as coisas aconteçam, para que Deus mude as coisas. Tem gente que não é nem tão ruim financeiramente, tem gente que já tem sua casinha, enfim. Mas e a vida espiritual, como é que tá? Então tem coisas que, né, há uma necessidade de mudança. Há uma necessidade. A gente não pode andar que nem a multidão por aí, não. Porque foi a multidão que gritou, né, em alta voz, que soltassem Barrabás e crucificassem Jesus. Então para de ir pelo ouvido da multidão, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ó, é a palavra de Deus. Acabou. Não é o que eu digo, é o que diz aqui. E o resto é balela. Acabou. Né? Quando Pedro, né, apanhou, né, por pregar o evangelho da salvação,
ele foi ali, né, cobrado pelos líderes da religião, né, da época, que deixasse de fazer aquilo. Mas ele enfrentou o preconceito com as seguintes palavras. Lá em Atos 5:29, Pedro disse assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Acabou. Ele enfrentou. Foram proibir ele de pregar. Jesus chamou ele para pregar e foram proibir ele de pregar. Ele falou: que nada, eu vou obedecer Jesus, porque ele me chamou para esse negócio. E você, Jesus te chamou para quê? Não sabe ainda? Busca a presença dele. Se converta dos maus caminhos, porque talvez a multidão de pecado está impossibilitando você de ouvir o que ele quer com você. Não existe credencial para desobedecer ao pastor ou líder da igreja, mas para enfrentar a oposição aos pregadores do evangelho existe. É necessário romper com a pressão da multidão para que se tome completamente liberto e de fato livre, ainda que isso gere um isolamento momentâneo. Como assim? Se você tomar a decisão de ficar firme com Jesus, um monte de gente que você acha que é seu amigo, sua amiga, vai se afastar de você. E aí você vai começar a perceber quem é realmente seus amigos. Faça isso. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Aí você escolhe. Se você preferir ficar com amizade com o mundão, você já está se fazendo inimigos de Deus. Se você resolver ser amigo de Deus, você já está se fazendo inimigo do mundo. Porque quem gruda em Jesus passa a ser luz, e o mundo trevas. E Deus fez separação da luz com as trevas. Simples assim, né? O fato, irmão, de sermos crentes numa geração promotora de manifestações contrárias à fé cristã já aponta para a coragem de romper com o sistema do mundo que é do maligno. Vamos lá. Só o fato de estar gravando um vídeo e esse vídeo vai para a rede social, irmão. Rede social é algo tremendo. Isso roda o mundo todo. Você percebeu? Quando você procura algo na internet, você coloca uma palavra, aparece o que você pediu e um monte de coisa que você não pediu. Assim é no YouTube. A pessoa pede uma coisa. Vamos lá. Não sei, objeto, pede um. Vamos lá, a pessoa digita lá. Algo de graça, algum objeto aí que você quer de graça. Aí a palavra graça vai trazer o objeto que você pediu e vai levar, aí vai começar a aparecer até pregador que pregou sobre a graça e um monte de coisa. Então, alguém lá no Japão de repente está digitando algo sobre a mulher do fluxo. Pode ser que apareça o meu vídeo e um monte de vídeo de alguém que pregou sobre a mulher do fluxo. Então o cara vai escolher lá o vídeo do Missão Quará, ou o vídeo da Assembleia de Deus, ou o vídeo da Brasil para Cristo, ou o vídeo do irmãozinho que está gravando no quarto de casa, não importa. Não importa. Só de estarmos gravando, já existe uma multidão se opondo a isso. Então tem que ter coragem. Porque nos comentários do vídeo, eu encontro críticas também. Mas fiel é quem me chamou. Eu não posso perder o meu tempo com as críticas. Eu tenho que ganhar meu tempo olhando para Jesus. Você não acha que você tem que fazer isso, não? Mateus capítulo 10, versículo 16 ao versículo 20 diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto,
Sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. Esse é o comportamento que ele quer de nós quando nos enviar para pregar o evangelho. Nós somos ovelha e vai estar andando aí no meio de lobos. Diz mais o texto: acautelai-vos, porém, dos homens, que eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. É o que aconteceu com Pedro e os apóstolos no que eu li ali. Apanharam e foram entregues aos líderes da época. Por quê? Porque estavam pregando Jesus. Era proibido. Diz mais o texto: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, Jesus falando, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar. O Espírito Santo vai falar através de nós e vai nos justificar de tudo. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Então já existe da parte de Deus providência, até mesmo para que se prenderem a gente por causa da palavra. Tem que ter coragem, tem que ter fé e tem que romper as barreiras. Essa mulher, ela venceu a barreira do medo de ser apedrejada por causa da condição da enfermidade dela. A lei na época apoiava qualquer pessoa que decidisse apedrejar aquela mulher. E apedrejar em público, manifestando a decisão de ser transformada por Jesus. Ela se livrou disso. De repente você está por um fio aí, eu não sei do que. A angústia já está sobrecarregando a tua alma, mas você não desce do tamanco. Vai para Jesus. Toma essa decisão em nome de Jesus. Algumas pessoas nunca são libertas e transformadas por causa do medo. Medo daquilo que vão pensar ou dizer a respeito da decisão que ela vai tomar. Medo de perder os amigos, medo de perder a posição, medo de perder emprego, vai saber o que mais. Hebreus capítulo 2, versículo 14, 15, 16, 17, 18. Fala assim, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, se você aceitou Cristo como Salvador, você já é livre do pecado que te condena e te leva para a morte. Acabou. Então já não precisa mais ter medo disso. Aí diz mais o texto. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote daquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então Jesus passou tudo o que você está passando e venceu, para hoje ele ter capacidade de te ajudar. Ele vai te ajudar se você quiser, e vai te levantar, para quando ele mandar pessoas que estão passando a mesma coisa que você está passando, você também ajudar essas pessoas a se levantar. Em nome de Jesus. Na cruz, ainda que sentisse o peso, Jesus, né? Ainda que ele sentisse o peso do desamparo, né? Quando ele gritou, por que me desamparaste? Ele gritou para o Pai. Jesus, ele não desistiu. Ele foi até o fim, pela salvação da humanidade. Desde Adão até você.
desde Adão até hoje, de Adão até nós, ele continua salvando. Então há uma necessidade de nós vencermos hoje mesmo o medo pela fé em Jesus Cristo, para ter a vida totalmente transformada. Decidir hoje se aproximar de Jesus hoje, para que Ele livre a gente de todos os temores. Salmo 34, versículo 4, diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busque Ele, e Ele livra você de todos os seus medos também. Qualquer pessoa que se decide aproximar de Jesus pela fé, vencendo os preconceitos, as pressões e os medos, alcançam a tão almejada transformação de suas vidas tristes e brilhantes, entusiasmos e perspectivas de futuro feliz. Vai alcançar. Quem tomar atitude hoje vai alcançar todos os objetivos, primeiro os espirituais e depois todos os outros. E o que você não alcançar, Deus supre as faltas de outra maneira, porque não é o que eu quero que é o mais necessário, é o que eu preciso, é o que há uma necessidade segundo os olhos de Deus. Então fica firme com Jesus, que Ele vai fazer uma obra na tua vida, mas você precisa tomar uma atitude e buscar a presença dEle. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus dê vitória, que Deus faça uma obra na tua vida, que em nome de Jesus Cristo, Deus venha fortalecer a tua casa, fortalecer o teu ministério, e você venha tomar coragem, mano, de pegar firme com Jesus, para que Ele mude o quadro da situação, em nome de Jesus. Ele cura, Ele batiza, Ele salva, Ele liberta. Batiza com o Espírito Santo. Encha a tua vida de poder e glória. Muda você e muda os da tua casa. Você sabia que Jesus, Ele reconcilia a mãe com o filho e o filho com a mãe também? Jesus, Ele nos dá a capacidade de arrancar do nosso peito as mágoas, o rancor. Em nome de Jesus. Então entrega a sua vida, entrega o seu coração para Jesus e deixa Ele fazer uma obra na tua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças por essa família, por esse homem, por essa mulher, e pedimos que o Senhor venha entrar nesta casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo Teu Espírito, fortalece este homem, esta mulher. Entra com providência e graça nesta vida. Aleluia. Fortalece essa mulher, entra com a cura, com a libertação. Visita a saúde dele, visita a saúde dela. Ele assuri calassuri ederia. Em nome de Jesus. Entra com providência, Deus. Toca na saúde, Deus. Toca na vida espiritual. E entra, Deus, levando uma transformação. Convence do pecado, da justiça e do juízo e da vitória em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e a tua casa em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te dê vitória. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, visita a tua casa, o teu ministério, a tua chamada. Irmã Viviane, a paz do Senhor, que Deus unja a tua voz mais ainda. E o nome do Senhor venha a ser dobradamente multiplicado através do cântico que tem saído da tua boca, em nome de Jesus. Que Deus dê vitória para vocês, irmão. Deus abençoe.
Aleluia. Pai do Senhor. Também foi embora e o inimigo fugiu. E as muralhas do medo na sua frente cairão. Ela não viu mais gigante. Murmuradores não viu. Ela só via Jesus no meio da multidão. Atropelou as barreiras com garra e com fé até tocar em Jesus. E quando Jesus chegou, nas suas vestes tocou e curada ficou. E Jesus perguntou: Aleluia. Quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta e te comprime. Pergunta-nos, quem te tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Ah, fui eu, Jesus. Fui eu que Toca te tocou. nele. Eu estou curada. Eu estou curada. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz.